Aleluia. Amém. Aleluia. Então, quando ele diz, a gente tem que obedecer, né? Deus não gosta de crente carrancudo. Aleluia. Aleluia. O evangelho é sério, irmãos. Deus é um homem sério, um Deus sério, aliás. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Aleluia, vamos seguir a direção do Espírito, amém? Aleluia. Oh, meu Deus, por que fazes isso? Oh, aleluia. Lucas 17, verso 20. A Bíblia diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Mas o que é o reino de Deus? Romanos 14, verso 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e ha-ha-ha no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Isso já está impregnado em nós. Aleluia. Isso já veio no pacote da salvação. Amém? Do mesmo jeito que o fruto do Espírito lá já faz parte da vida de quem nasceu de novo, justiça, paz e alegria já compõem a nossa vida. Amém? Nós já podemos viver uma vida sem condenação. Amém? Completamente livre de todo pecado. E esse pecado que tenazmente nos assedia, mas nós somos livres disso. Somos já a justiça de Deus. Jesus se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? E a paz, essa paz que Paulo fala aqui em Romanos, não é aquela paz onde tudo vai bem. Não é aquela paz, irmãos, que quando você abre o aplicativo do seu celular e você vê que a sua conta está azul, ou você faz os exames médicos e tudo lá dá ok, ou que está tudo em paz dentro de casa, no que diz respeito a qualquer tipo de situação adversa. Não, não é essa paz é momentânea. A paz que o Senhor nos deu é que pode vir o que for, pode dar o que der, pode ser terremoto, pode ser maremoto, pode ser pandemia, pode ser o diabo a quatro, nada vai tirar você do centro. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que você tem uma paz que até você fica incomodado com a paz que você fica. Irmãos, quando Lucerna foi ter Daniel, ele prematuro de 7 meses, e eu estava trabalhando numa terça-feira, ela passou mais ou menos em torno de, no mínimo, 30 dias deitada em casa, com uma cama para cima, não é? E ela ficava com as pernas mais altas do que o seu corpo, sua cabeça, e todo santo dia, pela manhã, alguém do laboratório ia na nossa casa e para colher o sangue de Lucerna, para que ela pudesse sustentar Daniel até onde pudesse. Porque a partir do momento que o sangue tivesse o sangue tivesse contaminado, não é? Algum problema, não é? Diferente, então rapidamente ela tinha que ser encaminhada para o hospital para que Daniel, para que fosse feito o parto. E isso aconteceu no 7º mês, né? Um dia eu estava de plantão, numa terça-feira, e recebi a mensagem que na quarta-feira pela manhã, porque na terça essa pessoa fez o exame acusou contaminação, então prontamente tudo foi organizado para na quarta pela manhã Lucerna
ter Daniel. E eu saí do plantão direto, fui em casa, tomei banho, troquei de roupa, corri para o hospital, ali no centro da cidade de Campina. E quando eu cheguei, ela já estava dentro lá do hospital, já estava no procedimento cirúrgico. Minha irmã, Carmen, chegou também. E eu estava ali no corredor daquele hospital. E todas as informações eram que não haveria condições de Daniel vingar, que não tinha como acontecer ali o parto normal. E a gente ficou naquele tempo esperando que alguma notícia, não é? E de repente, irmãos, uma paz que excede todo entendimento invadiu o meu ser, de tal forma que eu mesmo comecei a pensar. Preste atenção. E na verdade não era eu que estava pensando, mas era o inimigo que estava lançando na minha mente, porque é assim que ele trabalha. Ele lança coisas na nossa mente, para que a gente pense que é a gente que está pensando, e a gente caia na arapuca dele. E o que ele lançava na minha mente era que eu amava tanto o Vitor tinha 3 anos de idade. Eu amava tanto o Vitor, eu era tão feliz com o filho que eu tinha, que se Daniel não vingasse, não tinha problema nenhum. Por quê? Porque eu não estava com preocupação nenhuma. Então eu comecei a me preocupar porque eu não estava preocupado. Porque a paz que excede todo entendimento é loucura para o homem. É loucura para as coisas naturais. Todas as informações davam que ele não ia vingar, irmãos. Era um filho. Lucerna vinha sofrendo desde praticamente o 3º mês de gravidez. Muito sofrimento. Líquido amniótico sendo perdido o tempo todo. E terminou com ele e nasceu. E no corredor, a enfermeira chegou e disse: pai, seu filho nasceu, ele está em determinado lugar. E veio, né, aquela paz que excede todo entendimento, só estava ratificando que ele tinha vingado. E eu fui para o quarto, para o ambiente onde ele estava, fui com minha irmã. E nós estávamos entrando no quarto lá, e quando a gente ia entrando numa sala ali, num quarto, né, com a criança deitada, irmãos, até hoje, eu já vi muitas crianças nascerem, né, já fui com pessoas que têm filhos, e estive lá visitando. Quando eu entrei nesse ambiente, eu vi uma criança que até hoje eu nunca vi ninguém mais bonito e mais fofo do que essa criança. Quando eu olhei, o sorriso veio de Gênesis Apocalipse. Eu disse: que coisa linda, meu Deus do céu. Calma, não era ele. A enfermeira disse: pai, o seu está lá dentro, no outro ambiente. Né? E eu fui no outro ambiente. E quando eu cheguei lá, eu acho que eu nunca vi um menino tão feio. Irmãos, o tamanho, eu brinco com ele até hoje, que eu digo que o tamanho que ele nasceu é o tamanho do pé dele hoje. Era um ratinho, irmãos. Um camundongozinho. Queridos, a gente botava na palma da mão. A pele ainda estava, sabe? Porque o que os médicos pediram, né? O que o pediatra, né? Não, o ginecologista, as pessoas estavam acompanhando Lucerna, queriam que ela sustentasse o máximo possível para que os órgãos se formassem, né? Para que quanto mais tempo ele passasse no ventre de Lucerna, melhor seria. E quando ele veio, né, com 7 meses, estava daquele jeito, né? A pelezinha você via, aquela coisinha feinha, pequenininha, raquítica, magrinha, sabe? Só o osso e o couro. E ali eu vi, mas vingou. Mas de repente, irmãos, a mãe de Lucerna médica, e o rosto dela transparecia, não é? O desespero, porque ela sabia de tudo que estava acontecendo. E a gente, mesmo que sem entender nada, só o semblante das pessoas, irmãos, fala. Sabe que o seu semblante fala? Amém? O seu rosto fala, suas atitudes falam. Então, se você vive verdadeiramente com um comportamento, rosto para baixo, olhos para baixo, sabe? Aquele semblante, ombro baixo, aquela coisa meio que mórbida, você está denotando como você está vivendo. Mas quando você fica, sabe,
Ergue o seu peito, levanta a sua cabeça. Não é uma atitude de orgulho, irmão. É uma atitude de você saber quem você é. Que tudo vai bem, pode dar o que der, pode vir o que vier. Tem um que está contigo. Sorriso no rosto, sabe? Olhos brilhantes. Porque maior é o Senhor que habita em nós. Pode dar o que der, irmãos, mas a gente não pode ou não deve externar aquilo que, porventura, a gente até possa estar passando, mas a gente não vive pelo que está passando, a gente vive por fé. A gente vive na palavra, e a palavra diz que o reino de Deus já me deu a condição de eu desenvolver ou manifestar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Não é na gente mesmo, não é numa situação humana, mas é na pessoa do Espírito Santo, que por sinal habita em mim e em você. Amém. E eu me lembro que quando ela chegou, aquele semblante, ora, sabia de todas as coisas, irmãos, todas as notícias levavam para que ele não ia vingar. E pouco tempo depois, no mesmo dia, levaram ele para aquela, como é o nome? Daí para a incubadora. E eu vi ele na incubadora, bichinho, aquele ratinho, sabe, naquela coisa fechada, uma redoma, não é? E todo, sabe, uma coisa que não inspirava vida, não denotava vida, mas denotava morte. E eu sei que a gente ficou lá, e isso na quarta-feira, na quinta-feira, irmãos, pela manhã, mais ou menos, acho que já de manhã, e eu não sei nem se já terça já começou, mas na quinta-feira, pelo menos, que a gente sabe, ele começou a sangrar por todos os lugares. Começou a sangrar. E além de sangrar, irmãos, nariz, ouvido, além de sangrar, ele começou a precisar de oxigênio, porque faltou oxigênio no cérebro. Irmãos, Daniel, ele passou um bom tempo, nessa situação, respirando 10% só. 90% era de máquina. E Lucerna precisou voltar para casa, né? Foi cesárea, voltou para casa, mas ele ficou. E a gente, tudo levava que na quinta-feira, da quinta para sexta, ele não ia vingar. Porque sangrou por todos os poros, perdeu oxigênio, ficou respirando dependendo da máquina, e faltou oxigênio, teve um momento que faltou oxigênio no cérebro. Irmãos, você pode procurar pessoas que estudam sobre isso, o Herto com certeza sabe, e tantas outras pessoas, Samuel estivesse aqui, ele ia confirmar. Quando um ser humano, irmãos, principalmente uma criança, perde oxigênio no cérebro, mesmo que ele volte, haverá sequelas para o resto da vida. E a gente ficou nessa ida e vinda. Os médicos, acho que foi na sexta-feira, o sábado, que disseram, mãe, vamos tentar ver se ele pega o peito, né? Porque é muito bom se isso acontecer. E ele vai se recuperando. Só que a médica nos chamou, e em um determinado momento, irmãos, ela abriu o jogo conosco. E ela disse, olha, seu filho perdeu o oxigênio no cérebro, ficou respirando por máquina, e assim, se ele sobreviver, olha isso, se ele sobreviver, então já era uma coisa mórbida, né? Se ele sobreviver, ele ficará com sequelas. Então, ele pode vir a ficar aleijado, cego, surdo, mudo, tudo que você possa imaginar de coisas que acontecem com pessoas que têm uma situação como essa. E todo aquele cenário, toda aquela condição, eu me esforçava, irmãos, eu estou abrindo o jogo com você. Sabe, isso fazem 28 anos, 29. Daniel agora completou 29. Fazem 29 anos. Veja, se fosse nos dias de hoje, já é 29 anos de evangelho que eu tinha, que hoje eu estou muito mais tarimbado, porque se eu não tivesse, eu estava infiel ao Senhor. Hoje eu sei muito mais o caminho das pedras na vida espiritual do que naquela época. Eu ainda não tinha o rema, mas eu tinha o rema.
Amém? Eu tinha o Senhor no meu coração, na minha vida, na nossa vida como família. E ali, em vez de a gente ficar pensando na morte, a gente só falava e chamava à existência o que queríamos. E dizíamos mesmo, nada disso vai acontecer. Ele vai crescer saudável, não vai ficar com sequela, vai dar tudo certo, vai estar tudo em ordem. Por isso, irmãos, que pode dar o que der, pode vir o que vier. E ele foi chamado desde o ventre, o diabo quis ceifar aquele jovem desde o ventre da mãe, porque foi inclusive assim que ele fez também com Kenneth Reagan. Ele quis ceifar Kenneth Reagan no ventre da mãe dele, mas ele não vingou, ele não conseguiu, e assim ele também não conseguiu com Daniel. Por quê? Porque há um chamado. Amém? E que vai acontecer. Porque eu estou dizendo isso dele, porque foi uma experiência que nós tivemos, que nós entendemos e vivenciamos, irmãos, o que significa a paz que excede todo entendimento. No meio da morte, nós estávamos desfrutando da vida de Deus. Por isso que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema. Ou se o seu passar pelo vale da sombra da morte, não temas, o Senhor é contigo. Amém? E a gente precisa deixar com que o reino de Deus, ele seja manifesto através das nossas vidas. Irmãos, para ser crente, não é ser crente só porque a gente confessou que Jesus é Senhor da nossa vida. É em momentos como esse é onde vai ser evidenciado quem crê ou quem não crê. Ou você acha que nenhum de nós aqui vamos passar, ou talvez estejamos passando, por alguma situação adversa. Passamos, irmãos. Todos nós, nenhum de nós está isento de situações adversas, de problemas na área da saúde, mesmo sabendo que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Para isso a gente precisa manifestar a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo, ele é sujo e ele vem confrontar mesmo. Amém? Mas nós precisamos começar, a entender quem somos, o que temos, o que podemos no Senhor. E recusávamos ver Daniel morto. Recusávamos ver Daniel aleijado. Recusávamos ver Daniel sem escutar, sem falar. Com 8 anos, Daniel estava fazendo poesia. Com 11 anos, irmãos, nós fomos para a formatura da minha mãe, no Rema. Daniel tinha 11 anos e tinha um amigo do meu pai de infância, Rafael Medeiros. Ele é coach, mora em Goiás hoje, e é um homem muito conhecido e viajado, e naquelas grandes empresas lá de Goiás, ele vai para todas aquelas empresas, recebeu o título de cidadão de Miami. O cara é um cara muito conceituado. E ele esteve na nossa formatura e nós fomos comer uma pizza com a família. E Daniel tinha 11 anos de idade. E ali a gente começou a conversar e falar, e eu disse, Rafael, rapaz, Daniel já canta, ele toca. É mesmo, Beto? É. E rapaz, ele ainda faz poesia. Não, eu não acredito não. E eu disse, Daniel, peguei um guardanapo em cima da mesa. Peguei um guardanapo. E eu disse, Daniel, toma uma caneta. Faz uma poesia para Rafael. Não, pai. Não, Daniel, faz uma poesia. Faça aí uma poesia, o que você quiser botar, bote aí. Daniel pegou aquele papel, aquele guardanapo. Em menos de 5 minutos, ele foi lá e fez uma poesia. E Rafael ele começou a ler, ali ele já começou a chorar. E aí ele pegou aquela poesia. Bom seria se eu tivesse, eu não tinha nenhum script de eu estar falando isso que eu estou falando, mas alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa entender, ouvir testemunhos e entender o poder que há nessa palavra, irmãos. Em crermos dessa palavra. Rafael pegou aquele guardanapo e ele guardou aquele guardanapo. E ali a gente não falou mais, lanchamos e fomos embora. Passou-se o tempo e num programa de TV, eu acho que da Rede Vida, se eu não me engano,
ele ia ser o entrevistado do dia. E naquela entrevista que ele deu, né, ele falou muitas coisas, o pessoal perguntou, e no término, ele falando acerca de amizade, verdadeiro amigo, e ele disse, eu tenho um amigo, verdadeiramente eu tenho um amigo, que não preciso estar com ele fisicamente, a gente se comunica mais por telefone, porque ele mora numa cidade, eu moro noutra, ele mora numa região, eu moro noutra. Hoje nós não temos tanta facilidade de nos encontrarmos, numa vida muito corrida. Mas o meu melhor amigo é Zé Palhano, que é o meu pai. E a sua família, que é uma família para mim. Esse Rafael, irmãos, ele, nos seus estudos, a gente morava em Recife nessa época, e ele ia, bem parecido à história de Kenneth Hagin, ele ia para a universidade com uma calça. Calça rasgava, minha avó costurava. E ele ia com essa calça remendada, ele só tinha uma calça. E esse homem terminou o curso de agronomia, casou, foi morar em Goiás, na época trabalhou um período naquela IAP, eu acho que na época ainda, hoje não existe mais, IAP, é uma indústria, uma empresa de fertilizante, mas depois ele fez esses cursos, né, de coach na época, que nem praticamente ninguém sabia, ninguém falava, e ele, graças a Deus, avançou, cresceu, venceu na vida com o estudo, tem 3 filhos hoje, um é médico, um é advogado e outro está também enveredado nesse evento, nessa área aí de coach, e um homem que fez um sucesso muito grande na vida. E ali, a esposa crente, os meninos crentes, um dos filhos dele é preletor, ministro da palavra com a esposa, fala, ministra para a família, é um homem de Deus. E esse homem, quando ele estava terminando aquele programa, ele disse, antes de terminarmos, eu quero ler a poesia do neto do meu melhor amigo. E ele ali leu a poesia de um rapaz, na época uma criança, que na ótica de Satanás e do mundo, ele não ia vingar. Mas na ótica de Deus, ele ia fazer a diferença. Amém? Eu quero lhe dizer com esse pequeno e breve testemunho, que eu nem pensei em dizer, mas o Senhor queria, que é possível acontecer na sua vida o que você imagina. Amém? É possível as coisas se manifestarem na sua vida, mesmo que tudo diga que é o contrário. Amém? Tenha calma, porque tudo vai dar certo. Amém? Nós não chegamos ainda no final. Amém. No final, a última palavra é a de Deus. A Bíblia fala, irmãos, em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia! Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu não atentava para Daniel naquela redoma de morte, mas eu via aquela criança, aquele bebê saindo daquela condição e mudando a história da vida dele. Aleluia. Então, por mais que uma situação na sua concepção morreu, deixa eu lhe dizer, se você tem fé em Deus, você tem poder de ressuscitar isso. Não atente para aquilo que é momentâneo. Teve coisas que você já passou na sua caminhada, que naquela hora, naquele momento, você disse, eu não tenho condições de resolver isso. E você está aqui para contar a história. Irmão, se Deus foi com você no passado, eu quero dizer que Ele é o grande eu sou. Deus não tem problema nenhum de realizar milagres na nossa vida. E de nos ver satisfeitos, felizes, completos e alegres. Pastor, mas eu fui frustrado lá atrás por uma situação que não aconteceu. Não foi como o do Senhor.
Aconteceu o pior, aconteceu o problema. Sim, irmãos, mas hoje você pode reverter esse quadro. Estávamos em reunião hoje com a diretoria. E diante de muitas coisas que nós estávamos ali estabelecendo, tem coisas que não depende só da gente, depende da gente ganhar o coração do rei. E nós vamos ganhar o coração do rei. E vamos nos surpreender com respostas que nós vamos ter. E teve um dado momento que eu disse, irmãos, eu continuo crendo e vou permanecer crendo que eu posso acordar de um jeito e dormir de outro. Aleluia! Eu não sei você, irmão, mas todo dia eu me acordo gerando expectativa que vai ser o melhor dia da minha vida. Pastor, mas não foi o melhor dia. Não quero saber, eu não vivo pelo que vivo, pelo que vejo, nem pelo que sinto. Amém? Eu vivo pela fé. E pela fé eu vou continuar declarando o que eu creio. Aleluia! Por isso que eu digo, irmãos, amanhã será a melhor sexta da minha vida. Eu estou com 53 anos. Muitas sextas-feiras já passaram. Mas nenhuma vai ser igual a de amanhã. Por quê, irmãos? Porque as outras já passaram. Não tem como eu fazer mais nada. Agora amanhã ainda não chegou. Por isso que eu me alegro. Por isso que eu vivo rindo. Amém? Por isso que nada vai impedir, irmãos, que eu perca o meu sorriso. Na minha vida, o choro não pode durar uma noite. Porque para mim está no passado, ali é no Antigo Testamento, não tem nada a ver mais comigo. Sabe por quê? Porque Jesus é a minha alegria. E quem está em Cristo não é mais da noite, é do dia. Então não tem noite para quem é crente. Irmão, soa muito bonito e espiritual nós dizermos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Cantamos até música nesse sentido. É bonito, irmão, soa espiritual, pode até dizer que é bíblico, mas deixa eu te dizer, passa o sangue. Porque Jesus já morreu e ressuscitou, e Ele se tornou a nossa alegria. Aleluia, aleluia. Jeremias 15, 16. Presta atenção ao que a Bíblia fala, irmãos. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achadas as tuas palavras. Quem encontrou as palavras do Senhor aqui? Você já achou a palavra do Senhor? Então, se você achou, olha o que a Bíblia fala. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Eu não sei se os meninos têm, se tiver na NVT, nova versão transformadora, essa mesma passagem, Jeremias 15, 16. Se não tiver, acompanhe essa leitura. Olha o que diz. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. Se você não tem essa ânsia pela palavra, você está de fastio da palavra, eu quero dizer, pode dar o que der, nada vai acontecer na sua vida. O que vai prevalecer são as circunstâncias. É o momento atual, é a situação que chega, a notícia que você recebe. Por quê? Porque você não está devorando a palavra. Lembra, irmão, Salmos 1 diz que o bem-aventurado é o que tem prazer na lei do Senhor. Não é aquele que lê por obrigação. Não é aquele que vem para um culto porque está simplesmente só escalado. Ainda bem, eu não estou escalado, não preciso vir para o culto. Vou descansar o meu cabeção. Onde o maior descanso, irmãos, está em você comer, devorar a palavra de Deus. Quando descobri tuas palavras, devorei-as, são minha alegria e dão prazer ao meu coração. Aí ele diz, pois pertenço a ti. O que é que a gente está fazendo aqui?
Como eu te amo, como eu te quero, não é? Aí eu me consagro, tudo o que tenho é totalmente teu, é? Tudo o que sou é totalmente teu, é mesmo? Ou é só uma canção que no momento que todo mundo está cantando, a gente também canta? Porque eu pedi para a gente estar repetindo o tempo todo isso, para isso ficar indelével dentro de você. Impregnado, selado. Não é para Deus, é você. Você que precisa entender que você é dele, todo dele, tudo que você tem é dele. Então quando ele pede uma coisa a você, por que você insiste em não dar? E ainda questiona. Então ainda falta você entender quem você é nele. Porque se você entender, até a roupa do seu corpo é dele. E se ele lhe pedir, você tem que ficar nu, mas entregar, sem questionar. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor dos exércitos. Amém. Aleluia. Então, quando a Bíblia diz, irmãos, que a alegria do Senhor é a minha força, eu não consigo entender, irmãos, às vezes eu fico questionando comigo mesmo. Senhor, será que só eu que... Essa frase, que às vezes Luciana até, agora em família cristã, ela até diz, tem dia que eu digo já aos meninos, digo logo aberto. Olha, não me aperrei hoje, que eu estou naqueles dias. Eu fico sem entender esses dias. Ela sabe, eu fico com Luciana. E tu não é querendo dizer, eu não quero um pastor em casa, eu quero um marido. Não é um pastor, irmãos, é um crente. Mas ela tem esse caqueado de dizer, Beto, eu não quero, não pregue para mim. Mas entenda, irmãos, se a alegria do Senhor é minha força, por que é que eu vou ficar triste? Não é uma loucura na mente? Para mim, eu meditei muito nessa frase, nesse versículo, para deixar com que, de fato, ele inunde o meu ser. Porque entende, irmãos, faz um teste, passa um tempo só pensando sobre, não é, cogitando, se alimentando, comendo, meditando, nisso que eu estou lhe dizendo. A alegria do Senhor a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Espera aí, se é a minha força, por que é que eu me entristeço? Porque, deixa eu lhe dizer, irmão, se a alegria do Senhor é a tua força, a tristeza vai fazer você ficar fraco. Você fraco, primeira situação que acontece é doença no teu corpo. Porque espírito, alma e corpo, nessas três instâncias, o mais frágil é o corpo. Quando uma mente adoece, o primeiro reflexo é no corpo. Uma pessoa depressiva, angustiada, estressada, é uma pessoa que vai demonstrar derrota. E o corpo vai sentir. O corpo não vai resistir. Veja que uma pessoa depressiva, a primeira coisa que ela faz é se calar e se fechar. E eu digo, crente calado é crente derrotado. Escute isso, crente calado é um crente derrotado. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso ouvir você também isso. Para a gente sair dessa situação e mudar de roupagem. A gente precisa mudar de roupa. Aleluia. Salmos 84, verso 12. Diz, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Sabe o que é ser feliz? É ser satisfeito, ditoso, afortunado, contente, satisfeito, alegre, abençoado. Abençoado o homem
ou o ser humano que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Alegre o homem que em ti confia. Resolvido o homem que em ti confia. Irmãos, a nossa confiança tem que estar no Senhor. E deixa eu lhe dar uma boa nova, Ele nunca falhou com você. Seu pastor pode falhar, seu cônjuge pode falhar, seus filhos podem falhar, seu pai pode falhar, sua mãe pode falhar, mas o seu Deus não pode falhar. Sabe por que Ele não pode falhar? Porque Ele não muda. Diz a Bíblia que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. E Ele diz que nunca te deixa, jamais te abandona. E que agindo Ele, ninguém pode impedir. Se você é do Senhor, quem aqui é do Senhor? Então eu não sei por que você fica, sabe, perdendo tempo, sofrendo. Não perca, não vale a pena. Eu vim aqui para sacudir você, para que você saia desse casulo. Faça ha ha ha. Irmãos, uma pessoa carrancuda é desequilibrada. Uma pessoa carrancuda é desequilibrada. Eu sei que no natural quem vive rindo é chamado de exagerado. Pra que isso? Agora no sábado, aquela pessoa que diz pra que isso, tá cheia de cacareco na vida. E o que está rindo à toa, só com o vento batendo no rosto. Se chove tá bom, se faz sol tá bom. Mas não tem aquele que só vê o copo meio seco, meio vazio. Esse não adianta, irmão. Você pode banhar ele de ouro. Ele chegar no chuveiro e abrir o chuveiro e cair ouro neles. Rapaz, esse ouro todinho aqui. Reclama de tudo e de todos. Nada está bem com ele. Se o café está quente, está muito quente. Se está frio, eita que café frio. Se está morno, não, ninguém toma. Vamos aproveitar, irmãos. Amém? A alegria traz dinheiro para o bolso. Amém? Aleluia. Eu quero chamar o louvor para cá. Irmãos, agora deixa eu te dizer, pastor, mas tudo bem, o senhor ri, o senhor está dizendo que é alegria, mas eu não sei viver. Mas sabe que a Bíblia ensina, e a Bíblia diz que é possível você aprender a viver alegre? Se você pode aprender a viver alegre, então mesmo que você esteja triste, há a solução para a sua vida. Amém? A resposta para você. Foi Paulo dizendo aos filipenses, preso, irmãos. Paulo numa situação totalmente fora do normal, fora do contexto natural de alguém que pode se alegrar. E esse homem estava animando uma igreja, onde na verdade era para ser o contrário. A igreja era para estar visitando Paulo e dando palavras a Paulo, incentivando Paulo, mexendo com Paulo, para que Paulo ficasse alegre. Mas Paulo disse assim, olha pessoal, eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Sendo honrado ou desprezado. Tendo dinheiro ou liso. Irmão, se Paulo conseguiu aprender e desenvolver uma vida de alegria, isso é possível para mim e para você. É possível, eu quero ler para você entender, Filipenses 4:11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, para nós, irmãos, não tem desculpa da gente perder a alegria. Em toda e qualquer situação, eu aprendi a me contentar. Verso 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Quando ele se refere de circunstâncias aqui, irmão, não é porque ele estava lazeando numa praia, não.
Circunstância era porque era bronca por cima de bronca. Ele mesmo conta, nós não temos tempo para ver o que Paulo passou. Os problemas que ele enfrentou. Um dia apedrejado levou quase à morte. Situações as mais diversas. Situações em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Foi preso porque estava pregando, apanhou porque pregou. Irmãos, eu tenho mais de 30 anos no Evangelho, prego há tanto tempo, e eu nunca levei uma surra porque eu preguei o Evangelho. Eu não tenho direito de me entristecer, porque esse homem apanhou e permaneceu alegre. Amém. Aí ele diz, eu sei, mesmo estando sendo humilhado, como também honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, não é que falta não, é de muita, fartura, de abundância, tanto de abundância, mas também como de fome. Irmãos, Paulo passou fome. Presta atenção, não é que faltou dinheiro para ele pagar uma conta, como acontece na nossa caminhada. Não é porque a gente não conseguiu fazer aquela feira que a gente queria naquele mês. Naquele mês a gente não pôde comprar aquela manteiga que a gente gostava. Naquele mês a gente não pode comprar aquele alimento que a gente tanto gostava. A gente não pode ir num restaurante que a gente tanto gostava. Não, Paulo disse que ele aprendeu, mesmo passando fome, permanecer alegre. Isso é andar em fé, irmãos. Isso é nível de fé, que ele não vive nem pelo que via, nem tem um pouco pelo que sentia, ou pelo que passava. Mas ele cria num Deus Todo-Poderoso. E ele diz, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu só lhe libero para você botar um adesivo desse no carro, se os versículos anteriores forem verdade para a sua vida. Você pegar tudo posso naquele que me fortalece, só ele, e não entender o antes, você não vai poder não, irmão. É proforme. Palavras soltas ao ar. É a mesma coisa quando 2 Coríntios diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Tendo sempre em tudo superabundância. Aquele versículo só se concretiza se o versículo 6 e 7 for real para você. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Mas a cada um dê ou oferte aquilo que está no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então isso significa, veja que Deus é tão, e presta atenção, Deus é tão sério com a alegria, que Ele disse que para você ofertar, você não pode vir carrancudo. Se você vir carrancudo, aquele dinheiro que você ofertou, vai servir para todo mundo, nem para você. Por quê? Porque aquele dinheiro, como o pastor falou, não morreu para você. Mas se a semente morrer, não fica ela só. A sua semente precisa morrer. Então semeie alegria. Que aí você não vai ficar só alegre dentro de casa. Todos irão ser contaminados. Nesse período muita gente pegou virose, não foi? E a virose pegou porque um espirrou perto do outro, né? Porque um tossiu perto do outro, e aí a casa toda ficou inundada da virose. Que tal, irmãos, a gente passar essa virose da alegria para as pessoas? Já pensou? Você num ambiente chegar, aquele ambiente mórbido, parado, e você... Pode ter certeza, irmão, as pessoas vão rir pensando que você é doido. Mas quando alguém ri, libera, irmãos. Sabe? O que é que libera? Como é serotonina? O que é que libera? É? Ah, minha psicóloga chique. Libera, irmãos, hormônios. Você fica mais bonito.
Irmão, eu vou dizer uma coisa. Até essa passagem que diz que o exterior ele vai se corrompendo. Deixa eu te dizer, irmão, para mim não está vingando, não. Só vai melhorando. É o que Lucerna diz. Quando eu era novinho, ela disse, ele era feio demais. Se era, passou, é passado. Agora não é mais não. Sorria, Jesus te ama. Deixa eu dizer outra coisa. Sorria, você está sendo filmado. Amém? Eu creio, irmãos, que a pessoa que pensou, que inventou essa história, né, de botar, porque botou uma câmera em um determinado ambiente e botou essa placa, né, para dizer sorria, você está sendo filmado. Essa pessoa pegou isso da Bíblia. Porque os olhos do Senhor estão olhando para mim e para você em todo tempo. Então é melhor, irmãos, a gente se arrepender desse comportamento de pessoas carrancudas, de um sentimento de infelicidade, de uma atitude totalmente fora da vontade de Deus e passar a rir até tomando banho, porque tem um que está olhando. Para a gente encerrar, entenda uma coisa, irmãos. Sabe o que a Bíblia fala? Salmo 2, verso 4. Olha que coisa interessante. Diz assim: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Irmãos, eu fico pensando, Deus fica mangando do cancão. Deus, né? Porque Deus é a presciência, na presciência de Deus, ele vê o cancão querendo lhe tragar. Ele vê o cancão querendo lhe roubar. Ele vê o cancão querendo ceifar os seus filhos. Ele vê o cancão querendo roubar os seus sonhos. Ele vê o cancão querendo lhe dar uma rasteira. Só que como ele sabe do teu fim e do fim dele, ele olha e aquele que foi já lá no futuro para resolver todas as coisas e voltou agora para ficar junto contigo e te conduzir em triunfo até você chegar e correr a carreira que está proposta para você. Ele ri do Satanás porque ele sabe que Satanás não pode com você. A estratégia dele, a armadilha, vai cair por terra. E eu fico pensando, irmãos, Satanás não pode tocar em Deus. Que ele é doido, mas não é tanto. Ele sabe. Aí o que é que ele faz? Ele tenta procurar fazer de tudo para tocar no bem mais precioso de Deus, que sou eu e é você. Mas se você seguir o que a Bíblia diz, se a Bíblia diz que ele ri dos seus inimigos, ele zomba deles, eu quero lhe lembrar que em Efésios 5, a Bíblia diz que nós que somos filhos, devemos ser imitadores de Deus, como filhinhos amados. Então, se Deus está rindo e zombando dos inimigos, nós precisamos fazer isso. Não dê mais trela, não dê mais vazão ao inimigo ou qualquer coisa que aconteça que faça você roubar sua alegria. Não, irmãos, aquela pessoa que pisou na bola com você não morreu na cruz por você. Ela não tem direito de roubar os seus sonhos. Ela não tem direito de roubar a sua alegria. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo, o que fizeram com meus filhos, o que fizeram com a minha vida. Me roubaram, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Mas o Deus que é todo poderoso, irmãos, Ele te tirou de toda uma condição de lamaçal de morte, sabe, de miséria, de confusão, e te colocou no reino do Filho do seu amor. Que reino? O reino que é justiça, paz e alegria. Não permita perder a sua alegria por nada. Você pode ficar de pé? Pode ficar à vontade.
Minha boca se encheu de riso. Aleluia. Eu quero ver isso manifesto, viu? Os meus lábios e gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte. E é por isso que eu me regozijo. Senhor, o Senhor restaurou minha sorte. E é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaac. Aleluia, o meu Daniel, o meu Vitor. Diga ao seu filho o nome dele. Vivo na presença onde a alegria reina e nada falta. Eu declaro nada faltando na tua vida, na tua casa. Oh, recursos chegando, saúde chegando. Eu sempre Proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural. 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 te ofereço O meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Ah, 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 vislumbre a tua vitória. Alegria! Alegria do Senhor é a minha força. Alegria do Senhor é a minha cura. Alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural. Sobrenatural.
Declara. Deixa fluir, deixa fluir. Oh, celebra a tua vitória. Celebra a tua vitória. Celebra a tua vitória. Oh, oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nede colabou sandiba, lababa solte, nede calabama russi anderes, que colobrou minha ti cremo mocho, e que inimion dorosique, enema amansoquia, enio suia, tele indeli mobo suia, enediaste, beberebo, boborossia que narabia, se mianaro lobro, nele conto li pramamasoki, ed inderemane li canlabassoti che de, ti cramba bostoianda na babababase. E che ti riobosolti e mi cantroste di crema mossia che mimiando lì che ci talama masso e calambro so che a te tantere voste mi canti tira marrasse. Sim, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Pai. Você acha que eu não vejo a tua vida? Você acha que eu não me importo com você? Não. Eu sou a solução da sua vida. Em mim está toda a sua provisão. Em mim está toda a solução do que você precisa. A resposta já está dentro de você, diz o Senhor. Porque eu habito dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. E em cada tempo e em cada estação que você permanece confiando em mim, se alegra em mim, cada vez mais eu vou fazer você crescer e avançar. Crescer e avançar. De um degrau de glória a outro degrau de glória. Não, eu não lhe vejo definhando. Não, não adianta. Sua autocomiseração não vai mexer comigo, diz o Senhor. Você já sabe que eu me movo por fé. E você já tem fé suficiente para sair dessa condição. Você não está só. O meu poder, o poder dunamis, poder para operar milagres, já está disponível em você e para você. Portanto, não perca a sua alegria por nada. Porque quanto mais alegre você for, mas em vitória eu vou lhe conduzir, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei! Oh, rasga o teu coração, rasga! Ei! Oh, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você está aqui e hoje a palavra mexeu com você e a unção, pode sentar, irmãos. Sabe, irmãos, eu sei que um culto como esse, sabia que se a gente quisesse aqui, ele não parava. E agora que essa atmosfera pegava fogo. Mas sabe, a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Que nós possamos receber essa palavra
acolhê-la, carregá-la isso. E de repente, você que está voltando para sua casa a pé, ou no ônibus, ou no seu carro, numa moto, o que for, vai pensando nisso antes até de dormir. Faz um teste, deitado, faz. Deixa Deus te usar. Possa ser que tem gente aqui que vai perder a noite de sono. Não vai no comprimido, vai no ha-ha-ha. Porque Deus vai querer limpar coisas. E a melhor forma de a gente adquirir as bênçãos do Senhor é dessa forma mesmo, nos alegrando nele. Se você já está aqui, nasceu de novo, mas ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, uma evidência bíblica de falar em línguas. Irmãos, sabe o que era que eu ia pregar nessa noite? Sobre o batismo no Espírito Santo. Por isso que eu, quando subi, comecei a rir aqui. Porque nada dizia, a música não tinha nada a ver. E era uma música maravilhosa, eu amo de paixão a canção, a última que eles cantaram. Sempre eu peço para o louvor ministrar essa canção quando nós estamos no período de consagração do remo. Mas, sabe, algo mexeu comigo quando eu subi aqui. Que eu sei que alguns de vocês, ou todos nós, precisávamos ouvir essa palavra. Amém? Eu peço aos ministros que aqui estão, alguns que já têm uma caminhada, outros que estão iniciando, que sejam fiéis ao Senhor. Em que sentido? Por mais que você estude, por mais que você se prepare, por mais que você faça um rascunho, mas se de repente você sobe num púlpito ou vai ministrar numa casa ou em qualquer canto, deixa o Espírito Santo tratar. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Fala aquilo que Ele determinar. Porque existe um povo para receber. Na agenda de Deus, o que estava... Deus não foi pego de surpresa, eu fui. Mas Deus nunca é. Ele sabia que você vinha. Ele sabia que você precisava ouvir essa palavra. Amém? Que você precisava ouvir esse testemunho. E que você precisava manifestar na sua casa, na sua vida, a alegria do Senhor. Amém? Todos cheios, todos salvos. Então todos estão aptos a fazer o ha-ha-ha. Livre para ha-ha-ha. Nem vou orar por cura. Porque quanto mais a gente faz ha-ha-ha, mais a cura se manifesta. Amém? Então, gente, nós amanhã, quero pedir para o pastor Ranilson vir. Ele vai estar encerrando o culto, pode vir. Mas amanhã eu quero fazer um convite especial para você. Se você puder estar conosco amanhã na nossa vigília, irmãos, venha. E venha pronto para os ha-ha-has do Senhor. Estaremos no remo até as 22 horas, mas os pastores vão dar início às 21. E em seguida a gente vai estar junto aqui, até onde Deus disser, tá bom, já está suficiente. Irmão, se Deus disser que está suficiente, começa de 21, de 11 horas disser que está suficiente, ok. Mas se Ele disser, vá até 7 da manhã, fica ok também. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Glória a Deus. Pastorzão.